Aleluia. Podem permanecer de pé, todos com os olhos fechados. Você não precisa cantar este hino que eu vou cantar. Todos em reverência com os olhos fechados nesse instante. Todos em espírito de oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, glória a Deus. Aleluia. O pastor pode se aproximar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. Esta carruagem é do céu que vem pra me levar ao lar. Elias, ela veio e arrebatou, Enoque ela também levou. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Bom dia a todos, meus irmãos. Amém. Que a graça do Senhor esteja com cada um. Vamos ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Glória a Deus. Graças a Deus. Realmente temos um bom dia, né? Amém. Maravilhoso. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro e o versículo 9. Glória a Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somente esse versículo, vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós temos ouvido, Senhor, e cantado na Tua presença, entoado esses louvores à Tua santidade. E Pai, eu Te louvo do meu coração, porque o Senhor foi o único que tinha condições de estar naquele lugar. Eu jamais poderia estar ali, Senhor. Ninguém, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei podia estar ali. Mas o Senhor se apresentou como o digno, e nós nos aproximamos do trono da Tua graça, através deste sangue imaculado. Pai, que a Tua presença se manifeste neste lugar. Sim, Senhor.
ungindo esta audiência, ungindo a minha vida, para que, ó Pai, o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade. Amém. Pai, que eu saia do caminho, saia da frente completamente e que o Senhor tenha toda a preeminência em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem ficar à vontade. Glória a Deus. Nós tivemos realmente uns pregadores muito abençoados na sexta, o pastor Flávio, né? Nos falou das pressões que tiveram as eras e nos falou da pressão principal das três que está sobre a era de Laodiceia. E ontem nós ouvimos o pastor Jorge, com a sua maestria, nos falando de três coisas que são necessárias. Amém. E realmente nós fomos muitíssimo abençoados com o coroamento da terceira necessidade, que é necessário nascer de novo. Diz o profeta, não é que você tenha uma opção, é uma necessidade. É verdade. Se faz necessário nascer de novo. E fomos realmente abençoados, né? Foi extraordinário. E todo este trabalho é um trabalho em prol dos filhos de Deus. É um trabalho feito por você. Jesus não foi na cruz morrer por um anjo. Ele foi morrer por mim e por você. E nós, como sacerdotes, nós estamos colocados na casa de Deus em teu favor. Até, inclusive, nós somos servos. Nós estamos para servir. E o sacerdote, ele não pode ficar muito próximo do povo, ao ponto do povo lhe derrubar. Mas ele não pode também ficar muito longe do povo, ao ponto que ele não cheire ovelha. Ele tem que ficar mais ou menos numa distância que ele cheire ovelha e que ele possa estar perto de Deus em favor do povo. Então ele tem que sempre manter o equilíbrio. E isso tudo é em benefício do povo. E você está no melhor lugar nesta manhã. William Branham, para mim, ele é profeta pela mensagem que ele trouxe. Não pelos sinais, não pelas maravilhas, não pelos milagres, não pelas coisas extraordinárias que aconteceram no seu ministério, que eu creio em cada uma delas. Mas a mensagem que ele trouxe, ela é escriturística. Ela é bíblica. Agora nós vamos falar nesta manhã sobre o sacerdócio real. O sacerdócio real. O pastor Júlio nos deu este tema para nós ministrarmos nas reuniões que nós tivemos e fomos realmente muito ajudados. E então nós vamos trazer também, porque quando se fala em sacerdócio, o sacerdócio não abrange somente o púlpito, um homem atrás do púlpito pregando. O sacerdócio, ele abrange a igreja, a congregação, o povo de Deus. Mas, em primeiro lugar, antes de ser dado a lei, o cabeça da casa, cabeça de cada família, ele era o sacerdote de sua família. Ele era o sacerdote de seu lar. Em Gênesis capítulo 8 e no versículo 20, a Bíblia diz: e edificou Noé um altar ao Senhor,
E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Ali estava o sacerdote Noé oferecendo sacrifício a Deus em prol da sua família. Mesmo antes de Noé, nós vamos ver que Jó, ele não tinha uma Bíblia, e Jó é o livro mais antigo da Bíblia, escrito antes de Gênesis por Moisés, e nós vimos que ele mesmo fazia sacrifícios antecipados a Deus, em favor dos seus filhos, da sua família. Então ele era o sacerdote, ele se baseava, a sua Bíblia era nos astros, nas estrelas, era a sua Bíblia. E ele entendeu, pela sua Bíblia, que ele deveria oferecer um inocente a Deus, para que Deus não punisse seus filhos. Então Deus aceitava aquele sacrifício de um inocente para não depositar ou não descarregar a sua ira em seus filhos por causa do pecado. Então, um inocente sempre morrendo no lugar do pecador. Isto é o que Deus estabeleceu desde quando ele veio pela primeira vez fazer uma conferência aqui na terra por causa do pecado. Ele matou um cordeiro para que o seu filho Adão não morresse. Ele matou um cordeiro para que a sua filha Eva não morresse. Então, este foi o padrão de Deus. Esta foi a maneira de Deus. E assim também na família de Isaque, em Gênesis capítulo 26, versículo 25, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abraão fez sacrifício ao Senhor por sua família, Isaque fez sacrifício em favor por sua família, e todos os homens eram instituídos sacerdotes pela sua família, para que então eles oferecessem um sacrifício a Deus. Agora, não te esqueça disto, pai, não te esqueça disto, mãe, que a tua oração, o teu sacrifício em favor dos teus filhos tem muito valor diante de Deus. Amém. Tem um peso muito grande diante de Deus. A bênção de uma mãe, a bênção de um pai sobre a vida de um filho tem muito valor. Deus, ele pode abençoar teu filho através de você. Você sabe que o Salmo 128 ainda tem valor. E verás o filho dos teus filhos. Não é assim? Então, verás os teus netos. O homem que teme ao Senhor. Ele terá a sua família como um jardim, a mulher como uma planta de oliveira, né? Os filhos à roda da sua mesa. Então é assim o homem sacerdote, o homem da casa, o chefe, o sacerdote, aquele que intercede pela sua família. Amém. E vem o profeta na mensagem Tua Casa, ele vem e fala claramente que você pode usar a tua fé e orar e clamar pela tua família. E interceder por eles. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, quando a lei foi dada, a promessa para a obediência perfeita era que Israel seria um reino sacerdotal para Deus. Veja como é importante isto. Porque Deus, ele trabalha exatamente da mesma maneira desde o princípio, ele nunca mudou. Deus, quando esteve aqui e foi olhar o sacrifício de Abel, ele desejou em Abel somente uma coisa: fé. Ele não desejou intelectualismo, ele desejou fé. E o que Deus viu exatamente em Abel foi fé, foi revelação. E é isso que Deus ainda exige de você.
que você faça tudo por fé. Porque tudo que você fizer sem fé é pecado. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você chegou aqui, você tem algo no teu coração. Você pode até chegar de a pé e não ter nada no bolso. Mas você tendo fé no teu coração é o suficiente para você sair daqui transformado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Êxodo capítulo 19, no versículo 5 e o 6, nós vemos, agora pois, se diligentemente, olha Deus falando com a nação de Israel, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, você e eu, nós temos uma oportunidade ímpar, porque isto foi dado a uma nação, Israel. Mas nós sabemos que nós não temos nada a ver com Israel, a não ser alguns judeus que vieram fugindo, né, de países e mesmo por causa da diáspora judaica, que há algumas raízes, pai, avô, alguma coisa. Mas você é gentil. Você é um povo, é um povo que não tem esperança nenhuma na linhagem divina, porque Deus escolheu Israel. Mas vocês vão ver que quando Cristo veio, Cristo nos deu uma oportunidade especial. Porque Israel rejeitou exatamente Cristo, o sacerdote supremo. E então eu li esta escritura aqui, no versículo 9, quando Pedro diz algo que parece que ele está falando de Israel. Porque aqui em Êxodo 19, Deus está dizendo que Israel seria a nação santa. E aqui parece que Pedro está falando de Israel, mas não. No versículo 10 ele diz, vós que em outro tempo não erais povo. Ele está falando de nós. Veja, mas agora sois povo de Deus. Antes era Israel. Antes era eles que tinham este direito. Eles eram a nação santa, eles eram o povo adquirido, eles eram o sacerdócio real. Mas agora, diz Pedro, mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo. Quem é este? Eu, você. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Que coisa! Então, nós agora somos este povo que é peregrino, que é forasteiro em terra estranha. Aleluia! Agora temos uma pátria. Veja, mas Israel transgrediu a lei. E Deus, então, limitou a função sacerdotal a uma família, a família de Arão. E designou a tribo de Levi para que ministrasse a Israel, constituindo assim o sacerdócio tipológico. Veja, a família de Arão, sumos sacerdotes. A tribo de Levi,
eram os ministrantes, eram os auxiliares dos sacerdotes. Êxodo capítulo 28, versículo 1 diz a Bíblia: depois tu farás chegar a ti, teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Tamar, os filhos de Arão. Agora nós sabemos e nós entendemos que muitas vezes as pessoas dizem: o pastor fulano errou, o pastor Beltrano errou, o pastor Ariano errou, e ele então não é chamado, não é pastor, ele nunca deveria estar ali. Nós vamos ver que Deus chamou Nadab e Abiú para o sacerdócio, mas eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. E eles eram sacerdotes chamados por Deus. Nós vemos também Deus chamando Elias e disse: você me unja Eliseu como profeta no teu lugar, e você unge Jeú como rei de Israel, e você vai ungir Azael como rei da Síria. Deus mandou ungir Azael, rei da Síria, mas quando Eliseu chegou diante de Azael, Eliseu começou a chorar diante de Azael. E quando Azael olhou Eliseu chorando, ele disse: por que estás chorando? Ele disse: eu vejo o mal que você vai fazer. Ele disse: mas o teu servo é apenas um rato. Ele saiu dali, matou o rei da Síria e assumiu o reinado. E realmente ele causou muitos danos a Israel. Veja, mas foi Deus que mandou. Por isso, nós vemos Nadab e Abiú oferecendo fogo estranho. Alguns que saem com uma doutrina estranha, com uma doutrina errada, não quer dizer que eles não foram chamados por Deus. Não quer dizer. Com um fogo estranho, uma doutrina errada, mas uma coisa é certa: seus ministérios terminaram ali, de Nadab e Abiú, quando eles foram apresentar fogo estranho. Então, um sacerdote que oferece fogo estranho ao Senhor, seu ministério termina ali. Porque o único fogo que deve ser apresentado diante de Deus é o fogo do altar. É o fogo que desce do céu. Não é um fogo que eu faço lá fora do arraial e trago para dentro da igreja. Não é um fogo que eu faço lá na minha casa e trago para dentro da igreja. Não é pensamentos que eu adquiro aí fora e trago para dentro da igreja. Eu tenho que pegar o fogo do altar. Aleluia. O sacerdote não pode trazer uma mensagem sua, um fogo seu. Ele tem que trazer um fogo divino para a igreja. Aleluia. Veja, nas eras da igreja, todos os cristãos, agora entramos um pouquinho em nós, de maneira incondicional, veja, são chamados de sacerdócio real. No versículo 9, aqui nós lemos: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Israel não tem mais nada a ver com isto. É você. Mas o mais difícil que Deus tem conosco, a dificuldade de Deus conosco, é conseguir fazer nós aceitarmos isto, crer nisto. A dificuldade para Jesus foi fazer Israel aceitá-lo. E a Bíblia diz em São João 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A dificuldade de Jesus foi os seus o receberem. E a mesma dificuldade ele está encontrando entre os gentios. Está difícil de eles o receberem.
receberem isto é a palavra de Deus. Glória a Deus. Esta palavra não é para o teu vizinho, é para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é o teu vizinho que é sacerdote real, é você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. É a dificuldade que Deus encontra de ele chegar com a bandeja e as pessoas olharem, verem e dizer: eu não estou com fome agora. Eu não quero agora. Eu tenho um campo para ver. Eu comprei uma junta de boi e vou experimentar. Eu casei e não posso ir. Esta é a dificuldade que Deus encontra. Encontra em nós de aceitarmos o convite dele. Muitas vezes para oração, muitas vezes para a comunhão da leitura da sua palavra. Para nós oferecermos um sacrifício vivo. O sacrifício do nosso louvor, a nossa adoração. Que coisa linda foi aquilo ontem, né? O irmão Jorge foi cantar, a irmã Socorro não se aguentou, disse: não, eu não posso ficar aqui, eu vou ocupar o meu lugar, eu tenho que oferecer o meu sacrifício, é a Ele, é a Jeová, eu sou sacerdócio real. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aí você vai para Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Aí você olha e você diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Aí quando o profeta mostra isso aqui na sua mensagem, a revelação de Jesus Cristo, na página 22, ele citando este versículo, ele diz assim com muita propriedade: Ele nos fez. Amém. Não foi ninguém, foi Ele que te fez. Amém. Amém. Mas pastor, ninguém me ungiu, pastor. Isto é uma outra categoria, não tem nada a ver do que eu estou falando. Eu estou falando que Ele nos fez. Aí diz o profeta: há certas verdades que precisamos enfatizar. Esta é uma delas. Ele nos fez. A salvação é obra dele. Amém. Do Senhor vem a salvação. Totalmente por graça. Ele nos redimiu com um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Somos reis espirituais. Nós vamos ser reis na terra com Ele quando Ele se assentar no seu trono. Mas agora somos reis espirituais e reinamos sobre um reino espiritual. Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Olha o que você recebeu. Você não recebeu uma porçãozinha, você recebeu a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. O problema nosso é quando eu morrer, quando eu for para o outro lado, quando eu tiver o outro corpo, você vai reinar em vida. Glória a Deus. Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora mesmo nós reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Anunciando sua virtude e glória, anunciando Ele próprio, pois é Cristo em nós, operando o querer, o efetuar, segundo a sua boa vontade. Sim, na verdade, mesmo agora, estamos assentados aonde? Em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Veja. Agora,
Quando você vem, você sabe que o sacerdócio do Velho Testamento, esse sacerdócio de Israel, ele não recebeu pelas obras da lei o seu ofício. Não. O sacerdócio, quando ele foi instituído, não foi pelas obras da lei, porque nenhum deles fez algo. Mas Deus deu o sacerdócio por nascimento. É quem nascia na família de Arão que era sacerdote. Veja, agora você vai observar algo, que Deus, ele instituiu na mensagem os mistérios, olha só, os 5 ministérios, na mensagem vestindo toda a armadura de Deus, no parágrafo 76, você vai encontrar isso, vestindo toda a armadura de Deus, parágrafo 76, falando dos 5 ministérios, pastor, falando do profeta, falando do apóstolo, falando do mestre e do evangelista. O profeta diz o seguinte, que estes 5 ministérios, eles são, sabe o quê? A vestimenta da noiva. Porque o sacerdócio, ele era vestido pelo profeta. Deus chamou Moisés e disse, tu me prepara uma roupa, uma vestimenta para o sacerdócio. E você me vestirá, Arão. O profeta veste o sacerdote. Ele veste, o profeta veste o sacerdote. Com a palavra. E o sacerdote veste a noiva. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando nós vemos no livro de Zacarias, no capítulo 3, nós vemos uma coisa interessante. Nós olhamos e vemos que Zacarias, ele começa a relatar a condição de Josué. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué vestido de vestes sujas. Esta é a roupa que nós trouxemos do mundo. Essa é a roupa que nós viemos da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Católica. É verdade. É uma roupa que não serve, é uma roupa que Satanás sempre vai estar nos acusando. Mas você vai ver, observe. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Amém. Vestes sacerdotais, vestes finas. Amém. Aleluia. E disse eu, ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E nessa mitra, sabe o que era escrito nessa mitra? Santidade ao Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ele foi justificado, ele foi santificado. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé ali do lado. Aleluia. Aí você vai para Apocalipse capítulo 19 e você vai ver que aquela vestimenta que a noiva estava cavalgando, vindo, era linho, diz a Bíblia. E aquele linho representava o quê? O que era aquele linho? Aquele linho era a justiça dos santos. Esta era a vestimenta da noiva de Apocalipse capítulo 19. A nossa vestimenta, a minha vestimenta, a tua vestimenta,
é a palavra. Porque nós não conseguimos chegar com a nossa própria roupa, com a nossa própria justiça. A nossa vestimenta sacerdotal é a palavra, é a justiça dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando no Velho Testamento, porque quando nós olhamos para o livro de Hebreus eu já li, eu acho que umas 3, 4 vezes. Mas quando nós olhamos para o livro de Hebreus, nós vemos claramente o sacerdócio do passado e o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Que agora não é mais a ordem levítica, nem a ordem araônica, mas é a ordem de Melquisedeque. E Paulo diz, mas como que foi tirado um sacerdócio de onde? De uma tribo que não se tinha sacerdote. Porque Jesus, ele era da tribo de Judá. E de Judá não se saiu sacerdote nenhum. Veja, até nisso Deus, ele mostra que mesmo nós, não tendo nenhuma chance, nenhuma oportunidade de sermos sacerdotes, mas a nossa ordem não é da ordem araônica nem levítica. A nossa ordem é segundo a ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio perpétuo. Não é um sacerdócio temporário. Aleluia. E a ordem de Melquisedeque não oferece sacrifício. A ordem de Melquisedeque, ele é o sacrifício. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A ordem de Melquisedeque não leva sacrifício, não. Jesus não levou nenhum cordeiro, Jesus não levou nenhuma pombinha. Jesus foi o próprio sacrifício. Jesus foi o próprio cordeiro. E esta é a tua ordem, esta é a minha ordem. É verdade, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos um pouquinho para Hebreus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos um pouquinho para Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, Jesus não está lá como o Deus eterno. Ele está lá como um homem. Por que ele teve que se fazer homem? Por que Filipenses 2 diz que ele se esvaziou? Por que ele se esvaziou? Ele tendo a forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se tomando a forma de servo, para exatamente ter as mesmas dores de cabeça, ter as mesmas fraquezas, as mesmas tentações. Ih, meu Pai, aleluia. Sim, ele teve que fazer isto. Ele teve que fazer isto. Ele teve que se esvaziar para isso. Ele teve que fazer-se um de nós para isso. Para quê? Para quando eu ir lutar, eu ir batalhar, eu não vou batalhar como Deus, porque ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ele não venceu como um profeta, ele não venceu como um arcanjo, ele não venceu como um anjo, ele não venceu como um juiz, ele não venceu como um pastor ou como um rei, não, ele venceu como um homem, como o mais simples humano. Por isso, versículo 17 do capítulo 2 de Hebreus diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Aleluia. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Agora coloca um anjo aqui no púlpito e você vai ver o que é espada. É? Aí entra Hebreus capítulo 5,
Veja, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Olha o sacerdote, você tira da tua cabeça essa ideia que o pastor foi colocado contra você, que o pastor foi colocado para te bater, para te surrar, para te xingar. Não, o pastor foi constituído em teu favor. O pastor é uma mão amiga. O pastor é um apacentador. O pastor é aquele que coloca na cavalgadura. O pastor sara a ferida. O pastor coloca azeite. O pastor dá vinho, dá estímulo. E olha, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Por que ele tem que se compadecer dos eternamente ignorantes e errados? Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Porque eu também tenho fraqueza. Porque quando eu digo uma coisa para você, quer ir embora da terra? Quer ir partir já amanhã? Fica santo. Amanhã eu estou recolhido, porque se tu ficar santo e ficar no meio nosso, nós estamos ferrados contigo. Tu vai nos massacrar, tu vai acabar com nós. Meu Deus, é verdade. Mas o próprio Paulo partiu com uma ferida, com um espinho na carne dele. Sabe por quê? Porque Deus, se eu não vou tirar esse espinho aí de jeito nenhum, porque se eu tiro, coitado do Pedro, coitado do Barnabé, coitado, olha, tu com esse espinho na carne, tu já brigou com Barnabé? Imagina se eu tiro esse espinho, que daí tu se torna perfeito. Mas com esse espinho aí, tu pode te manter humilde. Com esse espinho aí, tu pode ser misericordioso. Tu pode se compadecer dos outros. Mas se não, tu anda com o teu narizão empinado, orgulhoso, eu sou o bom, só eu sou o santo. E aí tu pisa em cima de todo mundo, mas tu tem esse espinho na carne, Paulo, é para não te exaltar por causa das excelências das revelações que tu tem. Eu te dou demais, eu te mostro mais, eu te levo até o terceiro céu. Eu trato contigo diferente. E se tu não tivesse espinho na carne, essa fraqueza, essa falha, essa rachadura, tu vai massacrar todo mundo. Tu vai dizer que só tu é o bom. Então essa falha vai continuar em ti, essa fraqueza vai continuar em ti. Tu vai sempre estar aqui brigando contra ela. Quando tu olhar o defeito do irmão, tu olha para a tua ferida e diz assim, eu também estou. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Sacerdote é para isso! Sacerdote é para interceder! Sacerdote é para clamar! Aleluia! Sacerdote não é juiz, sacerdote é intercessor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Meu Deus, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Amém. E aí, o pastor vem aqui e prega, e Deus abençoa, e Deus cura, e Deus faz tanta coisa tremenda, né? Aí, o pastor diz assim, ui, graças a Deus, ai, Deus me abençoou. Não. É verdade. Tu não tinha nada. Eu não tinha nada. Paulo disse, como nada tendo, mas possuindo tudo. Como sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Sim, é desse jeito. É agora que Deus pode nos usar. É quando não temos nada. É como não somos nada. Não temos uma mensagem, não temos um sermão, não temos uma anotação, não temos nada. Aí Deus pode dizer assim, agora deixa que eu faço.
deixa que eu prego, deixa que eu ensino, deixa que eu ministro. Aleluia! Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles dizem assim: olha, eu intercedi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tu intercedeu? Essa linha de dizer que o sangue agora não está mais lá, está aqui, e que a noiva que é intercessora, a noiva que intercede, vamos devagar com isso, escute bem isso. Então como ousa alguém dizer, sexto selo, 135, então como ousa alguém dizer que Maria, ou José, ou qualquer outro mortal pode ser intercessor? Não se pode interceder a menos que haja sangue ali. Eu só posso interceder, eu só posso fazer a mecânica. Eu não tenho sangue para isso, eu não tenho hemoglobina para isso. Só um sangue pode fazer isso, e foi o sangue do Filho de Deus. É Ele que está ali, aleluia. Eu estou aqui intercedendo, mas é aquele sangue que responde. Bendito seja o nome do Senhor. Então você vai interceder, você é sacerdote, sim. Mas você só intercede porque há um sangue ali. Então não vá dizendo, eu fiz, eu aconteci, eu orei e Jesus fez. Eu orei, então se fosse, não tem nada a ver contigo, poderia ser o Joãozinho, poderia ser a Joaninha. É verdade. Deus te usou, aleluia, mas quem fez foi o sangue dele. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Deus não fez isto com os anjos, Deus não colocou anjos, os anjos atentaram, mas Deus disse não, aleluia. Os anjos queriam, mas Deus disse não, espera, eu tenho pessoas semelhantes a mim, eu já provei, eu já testei, eu já provei, eu mesmo passei por isso e agora eu me coloco aqui, eu sei o que é passar por problema, eu sei o que é ter dificuldade, eu sei o que é ser tentado. Eu posso me compadecer. Pastor sabe se compadecer da filha dos outros, porque ele também teve filha. Sabe se compadecer pelos filhos dos outros, porque ele também teve filho. Porque pastor que não se compadece do filho dos outros, olha, irmão, é porque nunca teve uma experiência de ter um filho desobediente, de ter uma filha desobediente. Irmãos que muitas vezes têm os seus filhinhos pequenininhos, ali no colinho, sabe? Aí veja a adolescente ou o adolescente do irmão fulano, fazendo rebeldia, ele diz, se fosse comigo, se fosse contigo, tu não fazia coisa nenhuma, ia ser pior ainda. Tenha misericórdia, quando tu passar pelas mesmas coisas, você vai poder ser sacerdote, você vai poder ser intercessor. Oh Espírito de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E este sacerdote no Velho Testamento, ele pegava o cordeiro, matava e trazia, ele pegava a pombinha, matava e trazia, ele pegava o cabrito, matava e trazia, ele pegava o touro, matava e trazia, ele pegava o bode, matava e trazia. Mas no Novo Testamento é diferente. Sim, como eu disse, no sacerdócio araônico, no sacerdócio levítico, eles traziam o sacrifício, mas no sacerdócio de Melquisedeque, ele não traz sacrifício, ele é o sacrifício. Por isso que aqui em Romanos capítulo 12, oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Que coisa mais linda é isso aqui, gente. Que coisa mais maravilhosa é isso aqui. Olha a graça de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Agora não é mais um sacrifício morto. Agora não é mais um cabrito morto. Agora não é mais uma ovelha morta. Agora não é mais uma rolinha morta. Agora é um sacrifício vivo.
não é você trazendo alguma coisa, é você. É um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo levantando na igreja, adorando a Deus, pulando, dançando. É um sacrifício vivo. Não é mais nada morto. Aleluia! Você é da ordem de Melquisedeque. Você não é de uma ordem levítica, nem araônica. Você é da ordem de Melquisedeque. Oh, Espírito de Deus, que coisa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus amados, eu vou levar vocês aqui simplesmente para uma coisa tremenda. Olha só, você pode até... eu vou ler isso aqui. E você vai isso, você vai entender isto. Aqui. Escute bem isto agora. Preste bem atenção. Outro dia ali, porque muitas vezes nós olhamos para nós. Nós olhamos para nós. E sabe o que nós queremos? Nós queremos que Deus venha, descortine algo e diga para nós, ó, X. Nós somos assim. Nós não nos contentamos com a palavra. Nós não nos contentamos com o que está escrito. E olha só, cisternas rotas, 128 a 131. Outro dia, ali em um pequeno lugar, eu estava tendo uma reunião ali em Topeka, Kansas. Ali havia um moço, um jovem pregador, um dos meus primeiros patrocinadores, o irmão Roy. Assentado aqui, a corda no lugar, neste grande lugar ali havia... Este ministro estava debaixo de um telhado, ou aquele lugar na calçada, e ele caiu, e aquele telhado esmagou ele. Aquele sujeitinho ia morrer. Seu fígado estava estourado. Seu braço havia saído do lugar. Toneladas haviam caído sobre ele. Eu estava sentado à mesa do café, conversando com minha esposa, e eu disse, minha esposa, você sabe que Jesus esteve aqui? Você sabe o que ele fez? Eu disse, quando ele me patrocinou, eu creio nessa palavra, ele estava patrocinando a Cristo. Eu disse, isto é um truque do diabo. Eu disse, se Jesus estivesse aqui, ele iria colocar as suas mãos santas sobre ele. Aquele rapaz ficaria bom, querida. Não importa se o seu fígado estivesse estourado, ele ficaria bem. Porque Jesus estaria ali sabendo exatamente quem ele era. Ele conhecia o seu chamado. Que coisa. As escrituras estavam certas, vindicando nele que ele sabia quem ele era. E não, sem nenhuma sombra de dúvida, ele colocaria suas mãos sobre ele e diria, filho, seja curado, saia daí. E eu disse, não existiria um demônio suficiente no inferno para matar aquele moço. Então, eu disse, ele ficaria bem. Mas eu disse, veja você, querida, ele, Jesus, as mãos santas de Deus. Eu disse, sou um pecador, nasci através de um nascimento sexual, meu pai e minha mãe eram ambos pecadores, eu simplesmente não presto para nada. E eu disse, mas sabe de uma coisa? Se o Senhor me desse uma visão e me enviasse ali embaixo, então aquilo seria diferente, eu disse. Eu desceria até ali, colocaria minhas mãos sobre ele, ele sairia daquela cama. Se ele me desse uma visão, então eu comecei a pensar. Depois de tudo, se houvesse uma visão, o que era isto? Eram as mesmas mãos sujas sobre ele. O mesmo homem orando por ele, as mesmas mãos sujas. Então eu comecei a pensar, eu sou o seu representante, então Deus não me vê. Aquele sangue daquele justo está ali sobre o altar.
fazendo intercessão por mim. Ele é meu suficiente. Ele é a minha oração. Ele é a minha vida. E eu disse, a única coisa que me faria colocar minhas mãos sobre ele com fé, é porque eu tenho fé na visão. E sem a visão, a mesma fé faria a mesma coisa. Então eu posso reconhecer que eu mesmo não sou nada, mas reconheço que ele é meu tudo em tudo. Ele é a minha vida. Ele é meu comissionador. Nenhuma denominação me enviou. Ele me enviou, aleluia. Eu vou em seu nome. Agora eu colocarei as minhas mãos sobre ele. Sai por ali. Coloquei as mãos sobre aquele moço. E naquela noite ele estava na reunião completamente curado. Aleluia! Que coisa! Amém? Ó sim, ele é aquela fonte. Não conheço outra fonte, nada a não ser o sangue de Jesus. Sou um calhorda, sou um renegado, cada um de nós o é, mas diante de Deus nós somos perfeitos. Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Como pode ser? Porque um que é perfeito nos representa ali. Aquela fonte está todo dia ali fresca, não algo estagnado, mas fresca todo dia, que lava todos os meus pecados. Ele é aquela fonte. Aí o indivíduo chegou para mim e disse, já pensou o sangue? Aquele sangue de Jesus já deve estar coalhado. Vai ler a mensagem, ô sem vergonha. Vai ler a mensagem. O sangue de Jesus coalhado. Sangue de Jesus estagnado. É uma fonte fresca todo dia. É eterno. Ali não tem tempo, ali não tem presente, ali não tem futuro e nem passado, ali é sempre presente. Ele é o que cura. Minhas mãos são sujas, tuas mãos são sujas. Somos um calhorda, somos um renegado, mas não estamos olhando em nós. Não vamos interceder com a nossa justiça, vamos interceder com aquele sangue. Reis e sacerdotes para Deus e seu Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que privilégio, hein? Que privilégio é este? Esse é um privilégio dos que nasceram de novo. Porque é por nascimento, não é por linhagem. Não é porque eu sou filho de crente que eu sou crente. Não é porque eu sou neto de crente que eu sou crente. É por nascimento. Porque Deus não tem netos. É por nascimento, já não é mais porque era da linhagem araônica. Já não é mais porque era da tribo de Levi. Agora, você é exatamente o que Gálatas capítulo 3 e o versículo 27, o 28 e o 29 diz. Exatamente isto. Não é mais aquele homem, Abraão, aquele que saiu de Ur. Não é mais a sua descendência natural, que veio através de Isaac, que veio através de Jacó, e que vieram através dos 12 patriarcas. Aquela é a linhagem natural, mas aquela semente que Deus prometeu, não era a semente natural Isaac, aquela era uma das linhagens, mas era a semente real, a semente espiritual, porque quando Deus, ele não falou as posteridades, ele falou a posteridade, não falando de muitas posteridades, de Rúben, de Asser, de Naphtali, não, ele falou uma só posteridade que é Cristo. Cristo. Sim, Cristo. E Cristo se encontrou com Abraão. Os fariseus olharam e disseram: o quê? Tu não tem 50 anos e viste Abraão? Olha, se vocês conhecessem Abraão, vocês também teriam me conhecido.
Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas olha só, versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Ah, é? Sim. Em quem? Em Cristo. Não é em Abraão mais, é em Cristo. Amém. Hã? Os fariseus, eu sou de Abraão. O outro, não, eu sou de Moisés. Não é mais Moisés, não é mais Abraão, é Cristo. Amém. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então eu, legalmente, sou herdeiro. Por que eu sou herdeiro? Vai para o livro de Hebreus. Porque aquele testamento, quando ele envelheceu, disse Paulo, ele já está perto de acabar. E quando fez-se a mudança da lei, também teve que se fazer a mudança do testamento. E quando Deus mudou o seu testamento, ele incluiu o meu nome. Ele incluiu o teu nome. Ele me colocou como um dos beneficiários da sua ressurreição. Então, na ata do meu papai está o meu nome escrito naquele testamento eterno. Sim, e eu sou um beneficiário, o meu nome está lá. E quando o juiz supremo lê aquela ata, aquele novo testamento, sabendo que o testador morreu, ressuscitou, lá está o meu nome. Eu sou beneficiário de tudo que está naquele testamento. Glória a Deus. Eu não sou um pobretão. Eu tenho um pai, um eterno, um Deus todo-poderoso, um santo, um rei dos reis, e eu não me beneficio simplesmente da cura, do milagre, eu me beneficio da sua justiça, eu me beneficio da sua santidade. Sim, eu me beneficio do seu reino, eu me beneficio da sua autoridade, e eu sou sacerdote com ele. Amém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora, o privilégio principal do sacerdote era o quê? O acesso a Deus. Chegamos numa coisa importante agora, hein? Olha a hora ali, eu prometi entregar 11h30, falta só 15 minutos. Tá certo? Então, o privilégio principal do sacerdote é o acesso a Deus. Sob a lei, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E isso ainda ocorria uma vez no ano. Hebreus 9, versos 7 e 8. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Mas quando Cristo morreu, o que aconteceu? Que aquele véu, um tipo do corpo humano de Cristo, aquele véu do templo que se rasgou de alto a baixo, mostrando em Hebreus 10, 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, de modo que agora, com Cristo, o sumo sacerdote, os crentes sacerdotes, tem acesso a Deus no lugar santíssimo. Glória a Deus. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 19, 20 e 21. Escute isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Para entrar aonde? No santuário pelo sangue de Jesus. Aonde é que Jesus está agora? O corpo dele. O seu espírito está aqui.
Mas o corpo dele onde é que está? No trono de intercessão, isto é, num lugar chamado propiciatório. Isso é Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Veja, olha só, versículo 11. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui Paulo está falando, o velho sacerdote entrava todo ano. Quando Cristo ele foi crucificado, ele não foi para o templo terreno, porque ele era o sacrifício. Ele, em Atos capítulo 1, todos olharam e ele subiu. Subiu e ele foi aonde? Ele entrou exatamente naquele santuário celestial. Porque esse aqui da terra, aquele que Moisés fez, ele fez de acordo com o modelo que Deus mostrou para ele lá no céu. O tabernáculo daqui é porque tem um lá. E o reflexo daquele tabernáculo lá é esta igreja aqui, ó. Aqui está o sacerdote. Lá está o sumo sacerdote. Aqui está o sacerdote. O sacerdote está oferecendo sacrifício por ele e pelo povo. Aqui está o fogo no altar. Você está vindo para onde? Você está vindo para a casa de Deus. Você está vindo para a casa de Deus para quê? Para ver o candelabro, o fogo no altar aceso. Aquele fogo no altar aceso era mantido com o quê? Com azeite de oliva. A oliva vem da oliveira. Quem é a oliveira? Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. Jesus, nós podemos extrair o azeite dele, o Espírito Santo. Então, o sacerdote estava ali, pronto para tocar fogo. Mas ele tinha que ter azeite. Quem é que trazia o azeite no Velho Testamento para o sacerdote usar para colocar fogo no altar? A congregação. Aí Deus disse: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Aí você vem para o culto e vem dizendo: é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do diácono, é responsabilidade do pregador. É sua. O que você trouxe de azeite hoje? Eu disse, você pode vir até de a pé e sem um tostão no bolso, mas você tem que trazer alguma coisa. Você. Quantos aqui é virgem nécia e quantos aqui é virgem prudente? Virgem prudente anda com uma sacola de azeite. Virgem prudente anda com uma botija de azeite. Para que ela anda com essa botija de azeite? Para manter a sua lâmpada acesa, para manter a sua vida acesa. Por quê? Mas como é que ela consegue adquirir azeite? Na mensagem o profeta diz: é através da oração. Então crente que não ora não é virgem prudente. Crente que não ora pode-se já dizer assim: olha, eu sou uma virgem nécia porque eu não oro. Então trate de tirar o teu couro. Isso mesmo, tira o teu couro. Porque esse Edival não quer orar, esse João não quer orar, essa Maria não quer orar. Porque quando eu quero fazer o bem, esse eu não faço, porque o mal está comigo, esse mal aqui. Mas eu tenho que subjugar ele, é o homem de dentro. Você tem que subjugar ela, a mulher de dentro. E você tem que levar o Edival para o altar. Vamos lá para o altar. Vamos lá para a oração. Leva ele pela orelha. Vamos lá, vamos adquirir azeite. Eu não posso ficar aqui. Tu é preguiçoso. Tu é malandro. Mas tu vai para o altar. Tu vai orar. Tu vai subjugar. Aí subjuga aquele corpo. Entrega ele mesmo. Não, é porque se ele fica muito gordinho, muito sapeca, ele não perdoa os irmãos, ele fica orgulhoso, ele fica soberbo, ele começa a se exaltar. Então coloca ele no altar, enche ele de azeite. Aleluia. Se ele ficar seco, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer se ele ficar seco? Mensagem: a sempre presente água da rocha. Se ele ficar seco, ele vai virar um cactus.
vai ficar espetando aqui, espetando ali, espetando. Ninguém é bom para ele na igreja. Vai virar um cacto. Diz o profeta, sabe por que aquela folhinha tão linda se torna aquele espinho? Por falta d'água. Repousamos aqui. Mais 9 minutos. Aquele santuário lá em cima, quem está lá? O corpo. O Espírito dele está aqui. Em você. O Espírito dele é o azeite. Aleluia. Era só o sumo sacerdote. Era só ele que entrava. Mas agora, eu estou aqui. O sacerdote está aqui. O sumo sacerdote ali. Os crentes estão aqui. E aí, deixa eu adiantar aqui. Deixa eu pular aqui. Uma folha, 2 folhas. Vai. Isto. Aqui. Veja que esse grande Deus, esse eterno, isso aqui. Esse grande Deus, na sua presciência, na sua eternidade, ele me viu, ele te viu. Ele colocou o meu nome, o teu nome no livro da vida do Cordeiro, como nós ouvimos ontem. E essa parte eu não vou nem descrever, porque nós ouvimos com tanta propriedade ontem. Mas vocês vão ver que nós, como crentes, agora aqui, no exercício da nossa função, como crentes sacerdotes. E eu vou encerrar exatamente na nossa função. Na função do Novo Testamento. É alguém que oferece um sacrifício de 4 aspectos. Primeiro, seu próprio corpo vivo. Amém. Mas Deus não quer o meu corpo, Ele só quer o coração. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Não diz o coração. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Não morto, vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a saia faz parte? Faz. O cabelo faz parte? Faz. O não pintar a tua face faz parte? Faz. O não pintar as unhas faz parte? Faz. Faz parte do teu corpo. O não cortar o cabelo faz parte? Faz. Por quê? Porque é um sacrifício vivo. É um sacrifício que daí você vai olhar no Velho Testamento. O sacerdote pegava e dizia, você trouxe? Trouxe. Tem defeito? Não, esse eu realmente separei, não tem defeito nenhum. E o cordeiro, antes de ser sacrificado a Deus na Páscoa, ele era separado durante 14 dias. Para ver se não manifestava nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Cristo foi a mesma coisa. Ele entrou no dia 2 de abril do ano 30 em Jerusalém e foi examinado até o dia 14. Porque sexta-feira, no dia 14, é que ele foi crucificado. Porque ele era o cordeiro pascual. Era o cordeiro que estava sendo examinado. Foi examinado por Pilatos, foi examinado por Herodes. Não acharam nele defeito nenhum. Glória a Deus. Aí você vem, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu Deus, aí você olha Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17 diz assim, ó, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Olha o que Paulo está dizendo. Olha 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Eu estou lendo aqui as escrituras falando de mim e de você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Eles davam a sua vida em sacrifício por amor a Cristo. Que coisa!
Aí agora, você ser sacrificado por amor a Cristo é fácil. Você ir lá e ser decapitado a cabeça é fácil. Isso é muito fácil. Mas agora você vai tomar o lugar de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso? Então ele deu Jesus em sacrifício por mim e por você. Mas isso é São João 3,16. Mas você vai para a primeira carta de São João, o versículo 3 o capítulo 3 e o versículo 16. Aí você vai ver algo. O mesmo capítulo, o mesmo João e o mesmo versículo. Agora você vai ver algo. Aleluia. Conhecemos o amor nisto. Eu conheço o amor nisto. Que Ele deu a sua vida por nós. Amém. É isto? Amém. Por quê? Por quê? Porque Ele não disse assim, eu te amo. Eu não conheci o amor de Jesus no Ele me falar que me ama. Eu não conheci o amor de Jesus no Ele me dizer que me ama. Não. Eu conheci o amor quando Ele foi na cruz. Porque Ele não só falou, Ele fez. E eu te dizer que eu te amo é balela. É fácil demais. Mas se eu só vou conhecer, e se você só vai conhecer o meu amor quando eu agir. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Eu devo também ser um sacrifício? O nosso louvor a Deus, que é o fruto dos nossos lábios, Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O cristão sacerdote é um intercessor, 1 Timóteo 2:1. Admoestos, depois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Agora, eu sou exatamente como Cristo aqui na terra. E Paulo disse, eu já estou o quê? Crucificado com quem? Eu já estou sendo oferecido. Ele morreu por Jesus. Perpétua e Felicidade morreu por Jesus. João Rus morreu por Jesus. Savanaró morreu por Jesus. Aleluia. Mas agora você vai ter que ser sacrificado pelo teu irmão. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Sacrificar o quê? Sacrificar as nossas razões. Sacrificar os nossos egos. Sacrificar os nossos orgulhos. Quer ser um cristão sacerdote? Então te apresenta. Quer ser um cristão da mensagem? Quer ser um cristão sacerdote? Então te apresenta. Sacerdote não vive para ele. Sacerdote vive para a congregação. Vida eterna não é viver para si próprio. Vida eterna é viver para os outros. Crente cheio de orgulho não é sacerdote. Crente cheio de razão não é sacerdote. Crente que não sacrifica os seus princípios para salvar um irmão não é sacerdote. Crente que não se entrega, que não perdoa, crente que não se humilha, crente que cheio de razão não é sacerdote. Aleluia, te coloca de pé em nome de Jesus. Você quer ser sacerdote? Você quer ser cristão sacerdote? Você quer ser a nação santa? Quer ser o sacerdócio real de Deus nessa terra? É hora de mudar os teus conceitos, os teus princípios, mudar as tuas atitudes, jogar tuas razões no lixo. Sacrifica os teus egos, sacrifica os teus gostos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. E eu vou deixar o altar aberto. Eu nem vou fazer chamada de altar, mas eu vou deixar o altar aberto para você vir. Se você sentiu no teu coração que realmente você falta muito para ser um sacerdote real na casa de Deus, você vai ter que vir nesse altar.
falta muito para mim ainda ser um sacerdócio real. Eu ainda preciso do altar de Deus na minha vida. Bendito Salvador, bendito Redentor, Espírito Santo de Deus, desce com teu fogo nesta manhã, Pai. Desce com tua labareda nesta manhã. Incendeia esse altar nesta manhã, Senhor, e que as nossas vidas sejam consumidas como um sacrifício vivo. Se você quer apresentar o teu sacrifício nesta manhã, é o teu corpo, é a tua vida, é as tuas razões, é os teus sentimentos, é o teu orgulho que você vai sacrificar no altar de Deus. Oh Pai, obrigado por estas almas nesse altar. Elas estão queimando, Senhor. Elas estão como um sacrifício vivo, Senhor. Elas estão, Senhor, meu Deus, cheirando suave as tuas narinas, Senhor. Oh Deus, o Senhor está recebendo como incenso as suas vidas no teu trono, Pai. Oh Deus, Deus de Abraão, Deus de misericórdia, Deus de amor, eu sei que tu podes curar nesta manhã. Eu sei que tu podes libertar nesta manhã. Eu sei que tu podes atuar na família de alguém. Opera, meu Deus. Opera, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, Rei da Glória. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Oh soberano Deus, em tua presença nos colocamos, em tua presença estamos, sobre o teu altar estamos. Queremos é o teu azeite, queremos é o teu Espírito Santo, queremos é a tua presença, queremos é, Senhor meu Deus, deixar a nossa vida no teu altar. Queremos morrer nesse altar, queremos sacrificar a nossa vida nesse altar, queremos entregar a nossa alma para o Senhor Jesus Cristo liderá-la. Oh Deus, aleluia. irmão Jorge. Oh, bendito Deus. Pastor Jorge canta o hino com o irmão Socorro enquanto Oh, isso. glória, santo, Aleluia. santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, divino mestre, Rei da glória.
Aleluia. Uma cruz, o sangue que corria pelo chão, o choro triste em meio à multidão de uma mãe que se desesperava, uma dor de quem não merecia teve que sentir. Alguém que não devia, mas pagou por mim. Amou demais até quem não lhe amava. Ele não me condenou, nem tampouco me julgou, mas só quis me perdoar. Quem devia era eu, mas foi o Filho de Deus quem teve que pagar. Que amor é esse que eu nunca tinha sentido? Ele se importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor é esse que nem mesmo a cruz matou? Mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Eu ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo: vou mudar o teu destino, estarás no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse que eu nunca tinha sentido? Ele se importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor é esse que nem mesmo a cruz matou? Mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo: vou mudar o teu destino, estarás no paraíso. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse?
de Deus. Senhor amado, nós, teus filhos, estamos na tua presença, Senhor. Fomos grandemente ajudados por ti nesta manhã. Ouvimos tua palavra que nos veste. Ouvimos tua palavra que nos liberta. Ouvimos tua palavra que nos cura. Ouvimos tua palavra que nos atrai. Sentimos o teu amor expressado por nós. Nossos corações estão compungidos. Nossas carnes estremecem por poder presenciar tamanha expressão de amor. O que tu fizeste, Senhor. Tiveste misericórdia de nós, gentios, um povo sem identidade, não éramos povo. E o Senhor permitiu que nós pudéssemos ter uma chance. Como ouvimos, não tínhamos esperança, mas agora temos. Eis que estamos felizes nesta manhã. Eis que queremos agradecer. Eis que queremos dizer muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos perdoar. Muito obrigado por estender a mão para nós e por nos tirar do charco de lodo, de pecado, de maldade, de iniquidade, aquela tendência pecaminosa nossa. O Senhor olhou para nós e nos amou. E hoje, Senhor, podemos dizer obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por este amor e por esta graça ter batido na porta do nosso coração e nós não termos passado por alto, e nós não termos endurecido o coração, e nós podermos ter sido sensíveis. E tudo isso foi obra do Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar sendo expressados aqui nesta manhã, expressando Cristo, sendo, ó Pai, como uma placa, como um anúncio. Ó Espírito Santo, como Tu és maravilhoso. Ó meu Deus, como Tu és bom. Eu não posso nem mesmo saber como dizer. Simplesmente não sei como agradecer. Eu não sei agradecer. Eu não tenho palavras para agradecer o que Tu já fizeste por nós, Senhor. Pai, papai, papai, oh papai, papai, oh papai, 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 ah papai, aleluia, 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 aleluia. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por podermos ter esse momento contigo. Essa igreja é Tua, são Teus, somos Teus. Nós precisamos disto, Senhor. Tu bem sabes que precisamos. Nos ajuda a sair hoje melhor daqui, a sairmos daqui selados por esta palavra. Dá-nos condições de viver melhor para Ti.
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Todos esses pedidos de oração que foram trazidos, estamos orando, Pai, pedindo a Tua misericórdia e a libertação e a cura por todas essas pessoas, e que os testemunhos possam vir para a honra e glória do Teu nome. Quando o Teu povo se reúne para orar, para jejuar, para consagrar, ouve, ó Deus dos céus, responde, porque o Senhor é bom. Por isso o Senhor faz, porque o Senhor é bom. Por isso o Senhor liberta, porque o Senhor é bom. Por isso o Senhor cura, porque o Senhor é bom. Por isso o Senhor perdoa, porque o Senhor é bom. Por isso o Senhor busca a ovelha. E nós te agradecemos, querido Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero cantar um hino, Mi maior. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! Aleluia! Essa é a melhor coisa. Aleluia! Muitas coisas boas, amém, mas essa foi a melhor. Aleluia, estamos abençoados. Que Deus continue abençoando a vida desse varão, cada dia mais. Foi bom ou não foi vir hoje? Estamos felizes, ó, recém 10 para meio-dia. Tá bom, né? Dá vontade de não ir embora, né? A gente pode ver a presença de Deus aqui, ó. Atmosfera, né?
Já pensou se a gente pudesse chegar no culto com essa atmosfera? Começar o culto com essa atmosfera? Já pensou? O que poderia acontecer? Mas sabe que nós podemos? Se nós der início hoje, numa mudança, e começar o culto lá em casa, o céu está ao nosso favor, gente. Tudo ao nosso favor. Nós ouvimos. Só depende de nós. Glória a Deus. Nós vamos fazer o encerramento agora. Vamos orar e agradecer. Estaremos encerrando. Aqueles que quiserem almoçar junto, tem um lugar aí que nós iremos, R$20 por pessoa. Se quiser companheirismo e almoçar junto, é só combinar ali na rua. Amém? E poderemos ir. Se não quiser, fique à vontade. Tá certo? Amém? Eu agradeço a igreja, agradeço a todos, essa equipe maravilhosa, ajudando a obra, todos vocês, cada um contribuindo em alguma coisa, a sua presença, porque se fizesse tudo isso e você não viesse, não valeria a pena. Que Deus possa recompensar os teus esforços. Oramos só mais esta vez. Pai, te agradecemos por esse momento. E agora, ao encerrarmos essa reunião, nos despediremos em nome de Jesus. E que o anjo do Senhor possa nos guiar, nos acompanhar, nos guardar na rua, livrar de todo mal. Abençoa a nossa viagem de retorno. Os pastores, alguns vão viajar ainda hoje. Que o Senhor possa acompanhar e lhes abençoar. Pastor Edival, pastor Flávio, pastor Jorge, o irmão William que veio também. Cada um, Pai, não importa a distância de onde veio, que o Senhor recompense igualmente a todos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Uma salva de palmas para ele. Aleluia. Aleluia. A próxima reunião é lá no Pastor Jorge. Estão todos convidados. Fevereiro, mês de fevereiro, terceiro final de semana. Então estão avisados, né? Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Bem lembrado. Quem está jejuando, vem aí para encerrar o jejum, né?